Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do FMP Law. Esta aqui está sendo gravada após os episódios do maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul e, em extensão, do Brasil. Surge uma questão no meio de tudo isso. Os deslocados internos, as pessoas que estão sendo retiradas de casa ou porque perderam as moradias ou porque estão em áreas de risco. Então nós estamos chamando uma especialista no tema, a nossa coordenadora, a doutora Josiane Marielle Schuch, professora e advogada, coordenadora do curso de graduação da FMP, doutora e mestre em Direito, especialista em Relações Internacionais e Diplomacia, além de pesquisadora das migrações transnacionais e escritora. Doutora Josiane, bem-vinda. Olá, boa tarde. Vamos então trabalhar um pouquinho, conversarmos, dialogarmos sobre um tema tão caro, tão sensível hoje na atualidade. O que são os deslocados internos, né? Bom, se nós analisarmos esse cenário no âmbito internacional, ele entra dentro do grande guarda-chuva da migração. A migração, conhecida tanto pela Organização Internacional das Migrações, que é uma organização internacional, hoje membro da ONU, ela traz um conceito de deslocado interno dentro de um grande guarda-chuvão, como a gente chama, né, das migrações, antes internacional e hoje eu já chamo de transnacional, porque os estados, nós não hoje estamos só mais numa mobilidade, num deslocamento de estado, de pessoas, no sentido de estado de origem e estado de destino, mas nós temos um estado de origem, o de trânsito e o de destino, que vai nos realocar num novo cenário, onde as fronteiras são fictícias, né, dos estados, então isso proporciona um novo olhar do transnacionalismo, ultrapassando a fronteira do internacional. Nesse sentido, então, o que são as migrações, esses deslocamentos, e que podem ser, por vezes, forçados ou voluntários? Os forçados é onde reside uma categoria de coerção, um elemento de coerção que faz aquela pessoa obrigar-se a sair do seu local de origem, por várias questões. Pode ser guerra, fenômenos climáticos. Perfeito, isso. E aí, nós temos dentro desse grande guarda-chuva migratório, esses deslocamentos voluntários ou não forçados, nós temos uma categoria que se chama deslocado interno. E até assim eu me questiono, porque eu trabalho com esse tema e dou curso, né, ministro cursos sobre a temática migratória há mais de 10 anos. E a gente sempre ouvia deslocamento interno, mas isso está tão distante, né? Sim. América Latina já vemos os casos ali na Colômbia, as questões da Farc, as questões de todo aquele, da divisão interna dentro da própria Colômbia, e faz com que essas pessoas se desloquem internamente. Também na Síria, né, num conflito que perdura desde 2011 até os dias de hoje. Então, são fatos que parecem estar distantes, mas, por vezes e comumente, nós já vimos muito deslocamento interno no nosso país, seja por razões, inclusive climáticas e ambientais. O norte, nordeste, as pessoas precisam se deslocar daquele local porque não há mais subsistência, Sim. não há água potável, e isso nunca era visto como um deslocamento interno no âmbito da migração internacional. Né? Então, era um problema onde as pessoas precisavam sair de um estado para outro buscando uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo uma migração econômica para conseguir um melhor emprego, uma melhor condição naquela minha situação atual, né? Então, esse deslocamento interno, enquanto categoria, se nós adentrarmos em âmbito nacional hoje, a partir dessa tragédia catastrófica que foram as inundações decorrentes de mudanças climáticas, alteração do clima, do meio ambiente, causados pelo homem ou não, né, ou natural, nós temos aqui um olhar para esse deslocamento interno, sim. Por quê? Tanto com um olhar climático e ambiental, não falando de refugiado, porque o refugiado, em âmbito internacional, a gente tem temos um conceito chamado conceito tradicional de refugiado, que é aquele previsto em um tratado internacional, e o Brasil é signatário deste tratado, que vai dizer que aquela pessoa com fundado temor de perseguição se desloca por 5 causas: nacionalidade, religião, opinião política, ideologia ou grupo social, que não se enquadra, né? Então, e além disso, eu preciso ultrapassar uma fronteira internacionalmente reconhecida. Então, não é refugiado e tampouco o termo refugiado ambiental. Esse é um termo muito caro
para o direito internacional, embora o direito internacional não reconheça a existência dessa categoria. Por que não reconhecer? Porque os estados viram-se de costas a este problema e a ONU já sinalizou que até o ano de 2050 nós teremos 250 milhões de pessoas deslocadas por razões climáticas e ambientais. Agora, recentemente, essa semana, o Panamá teve um grande problema onde pessoas que residiam em uma ilha, essa ilha submerge, não tem mais a ilha, e essas pessoas vão para onde? São deslocados ou interno ou poderão ser reconhecidos enquanto deslocados climáticos, né? E até mesmo ultrapassando a fronteira ali do Panamá, buscando um novo país de destino para seguirem as suas vidas. Então, quando a gente traz esse fenômeno ocorrido aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos mais, hoje, em torno de 476, municípios atingidos, temos pessoas deslocadas forçadamente pelas questões da enchente, em torno de 581 mil pessoas deslocadas, e aí nós temos abrigados, né, aqueles que estão em abrigos, em torno hoje, a partir dos dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, atualizado na data de hoje, 13 de junho, temos 35 mil em abrigos. Então, isso faz com que as pessoas precisam deixar os seus lares por razões climáticas e buscar uma nova condição de vida. E isso traz para o povo gaúcho um deslocamento interno, seja mudando de município. Tem municípios que hoje não existem mais, né? Aqui no Vale do Taquari, vários foram simplesmente colocados no Sul, Roca Sales. Sim, Cruzeiro do Sul, Arroio principalmente, do Meio, né? Então são municípios que foram bastante devastados pelas águas, pela enchente dos rios ali no entorno. E aí, como que nós vamos tratar essas pessoas e como que nós vamos fazer estratégias enquanto Estado, nação, né, ou quanto Estado federado, como que a gente consegue dar uma resposta a isso? Bom, diante de tantas pessoas, são 581 mil pessoas deslocadas forçadamente, ou seja, a maioria perdeu seus lares, não consegue o retorno e eu preciso um novo local. Então eu vou realocar essas pessoas, fazer uma remoção para outros municípios ou para outro estado, pode ser Santa Catarina, enfim. Isso é o deslocamento interno, que a pessoa vai ficar circulando dentro do seu próprio país sem cruzar a fronteira internacional. Bom, então o que nós temos aqui hoje de novidade, né? O governo do estado, em parceria com a União, o governo federal, o Exército, a ONU, as Nações Unidas, com a sua agência que trabalha para refugiados e deslocados internos, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, eles têm um projeto já e são experts nesse tema nos campos de refugiados, né, que também é algo tão distante da gente, né, mas aqui em Roraima, Boa Vista, com o ingresso de venezuelanos, nós conseguimos dar um retorno enquanto Estado para aqueles que buscaram o nosso país enquanto acolhimento e fizemos a integração local desses venezuelanos e recepcionando eles enquanto migrantes no nosso país. E a partir daquele momento ali em Boa Vista, Roraima, se fez uma estrutura toda de acomodação e alojamento para essas pessoas. E nesse interim entra o apoio também do Acnur, da ONU, com o estado do Rio Grande do Sul e a União, tentando aqui buscar casas modulares, né? São casas que são montadas, elas vêm em uma caixa, parece um televisor, e ali estão todas as partes e eu vou fazer essa montagem. Bem, o que compõe isso, né? Nós temos inicialmente vindo 200 casas, essas casas elas são oriundas hoje lá de Roraima e também da Colômbia, e elas já são utilizadas muito na Europa, na África, no Oriente Médio, em campos de refugiados. Então, elas são chamadas, nós recepcionaremos 208 casas, são chamadas de unidades habitacionais de emergência humanitária, que possuem uma vida útil em torno aproximado de 5 anos. E essa casa, ela tem divisórias, ela tem quartos, ela tem cozinha, ela tem piso, janelas, né? A iluminação é feita com LED, temos energia solar por módulos também. Então, isso faz com que pessoas consigam retomar suas vidas em
algum local, né? As primeiras casas estão sendo montadas em Canoas, ali perto da Refap, ali da refinaria, na Guilherme Schell. Tivemos ontem, no dia 5, a primeira montagem da primeira casa. E isso vai fazer com que a gente consiga, então, contemplar um número significativo de pessoas, em especial pessoas ali que residem em Canoas e na região metropolitana muito atingida, né? E, juntamente com o envio dessas 208 casas modulares, nós temos no Rio Grande do Sul, e aí o Estado federado, né, o Estado do Rio Grande do Sul, através do governo, o governador, ele montou e assinou o Plano Rio Grande, que possibilita também a criação de cidades temporárias. Dentre essas cidades temporárias, nós teremos uma montagem de uma cidade temporária, que são módulos, como containers, assim, né? E até esses módulos eles adquirem, e depois, finalizada essa necessidade, que as pessoas conseguem um aluguel social, conseguem se restabelecer, né, com uma nova moradia. Inclusive, há um plano nacional para isso, para aquisição de uma residência, Minha Casa Minha Vida, entrando todas nessas estratégias governamentais voltadas para a moradia, né? Então, o primeiro planejamento vai ser ali no Porto Seco, aqui em Porto Alegre, em Canoas, no Centro Olímpico, em São Leopoldo, no Centro de Eventos, e em Guaíba, ainda o local a ser definido, né? Então, já pensando nessas cidades temporárias. Dentro também das moradias provisórias, nós temos já Eldorado do Sul, 250 casas, módulos também para aquele local, 150 voltadas lá, destinadas ao Vale do Taquari e os seus municípios, e a região metropolitana contará com 100 módulos dessa unidade aí, então. Bom, isso é o que nós temos aqui na nossa região, estado do Rio Grande do Sul. Mas como em âmbito nacional nós temos uma resposta ou um pensar estrategicamente de política pública voltada a um enfrentamento específico do deslocado interno? É um tema novíssimo, né? Sim. Até mesmo eu fui uma deslocada interna por algumas semanas, né? E é algo assim que eu me questionei muito. Eu disse, poxa, eu trabalho esse tema há muito tempo, a gente difunde essas informações e a gente nunca imagina que aconteça no nosso quintal, né? É algo que é, enfim, e todos podem hoje ser um deslocado interno, seja por razões climáticas, por perseguições, grave, generalizada violação de direito humano. Então, nós temos várias causas aí que podem, então, trazer esta ocorrência. A questão das facções, das milícias que tiram pessoas de casa, principalmente no Sudeste, claro. No Norte. E aí no Rio de Janeiro, naquela região também, São Paulo, né? Então, cada vez mais nós temos elementos de coerção que fazem com que essas pessoas precisam deixar os seus locais onde habitualmente residiam. E aí, pensando nisso, nessa estratégia, nós tivemos um projeto de lei apresentado agora, dia 24 de maio desse ano recente, pelo senador Paulo Paim, que vai instituir uma política nacional voltada para os deslocados internos. É claro que isso é incipiente, é um debate que está sendo apresentado à sociedade brasileira nesse momento e há muito a se construir, porque se nós olharmos, e ela vem vinculada com a lei de migrações também, né? E se nós olharmos toda a trajetória construída no tocante à migração no nosso país, nós estamos falando de uma década, no mínimo, de diálogo, de debate, de tentativas para que nós consigamos ter uma legislação que dê uma proteção mínima a migrantes do nosso país, o que nós ainda não temos. Embora derrogado o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815 de 1980, nasce a Lei de Imigração, a 13445 de 2017, Nascendo essa legislação, o que ela nos traz? Uma proteção voltada à dignidade da pessoa humana e garantindo direitos e deveres ao migrante que chega no nosso país, além do acolhimento, abertura de fronteiras, proporcionar um ambiente de integração local. Pois bem, nós ainda temos uma lacuna jurídica gigante aqui a ser suprida. Então, posso dizer e afirmar de forma muito tranquila que não há proteção jurídica, tampouco segurança jurídica no tocante à migração. Por isso que esse PL, esse projeto de lei,
que é o númerozinho dele, é o 2038, proposto pelo senador Paulo Paim, está aguardando despacho no Senado, né, atualmente. Ele é um projeto importantíssimo e cada vez mais nós teremos esses fenômenos constantes no nosso clima, com as mudanças e alterações, né? E isso faz com que nós precisamos ter estratégias e políticas públicas voltadas para o enfrentamento e mitigar os efeitos, né, as implicações destas mudanças climáticas em várias regiões. E o Sul está num ponto estratégico onde está sendo mais atingido. Sim, né? A gente fica numa zona de conversão da umidade da Amazônia, Exato. com as frentes frias da Argentina e do Uruguai, quer dizer... E aí é o choque, né, Exatamente. constante ali. E aí, como pensar isso, né? E eu acho que foi muito lúcida, assim, essa propositura pelo Paulo Paim, no sentido de trazer à tona essa discussão em âmbito nacional. E ele também provoca os entes federados, União, Estados federados e municípios, a pensarem conjuntamente estratégias, políticas públicas e como a gente vai implementar lá na frente essa política pública, né? Então, até ele fala, e até trouxe aqui esse projeto de lei, porque ele é novo, então está sendo... a discussão nem passou pela sociedade Sim. ainda, né? Em audiência pública, enfim, falando em regresso, realocação de pessoas e a reintegração, né? Por exemplo, o município aqui muito atingido é o Dourado do Sul, que praticamente foi todo devastado. À medida que esse município consegue se recompor, né, voltar ao status quo, eu posso reintegrar os seus municipários, né, as pessoas que residiam naquele local, neste município de forma muito tranquila. Então, esse projeto de lei, ele é um projeto voltado àquele deslocado interno que está circundando no nosso estado do Rio Grande do Sul por vários municípios ou por regiões, como aqui região metropolitana de Porto Alegre, né? Mas ele pode inicialmente ser inserido em um dos projetos proposto tanto pela União quanto pelo Estado do Rio Grande do Sul, quanto pelo município em parceria, quanto posteriormente, assim que o seu município consegue se reestruturar, ele ser ali reintegrado àquele local. Então ele traz muito, de forma principiológica também o projeto, pensando na proteção da pessoa em primeiro lugar. Então o que eu preciso enquanto Estado? Que é o garantidor do direito à moradia, direito constitucionalmente, né, assegurado na nossa Constituição Federal. E isso traz elementos que proporcionam também a atuação dos outros entes. Então, se eu não pensar entre a minha pirâmide, a tríade, né, União, Estados Federados e municípios, em alguma ponta vai haver um esfacelamento e eu não vou conseguir seguir com a estratégia pensada. Então, aqui eu não posso simplesmente elaborar um plano e não ter como implementá-lo. Sim. E nesse aspecto eu queria deixar uma observação enquanto jornalista. Eu percebo que a prefeitura chama uma coletiva, aí no outro dia o governo do estado chama uma coletiva, aí a União, o ministério criado de forma extraordinária, que, ao meu ver, e essa é uma opinião pessoal, desnecessário, sim, poderia muito bem desenvolver esse trabalho dentro de um dos ministérios, mas enfim, me parece que não há essa sincronicidade, digamos assim. Cada um está puxando para um lado, inclusive com coletivas e manifestações claramente em busca de apoio popular e tal. Então, gostaria da sua opinião enquanto especialista. Né? Já falaste que, bom, olha, a gente precisa trabalhar junto, mas me parece que não está havendo isso. Sim. Completamente. Nós já passamos por outras experiências no tocante a outros temas. Por exemplo, tráfico humano, né? Contrabando de imigrantes, onde nós precisamos ter um plano nacional, uma política nacional, que seja efetiva e que ela consiga dar uma resposta àquele problema a ser enfrentado. Esse PL é um PL que esse projeto de lei, ele vai perdurar a sua discussão por no mínimo 2 anos, até a sua aprovação. E como eu em âmbito nacional,
seja por meio, porque como eu estou falando em deslocado interno, eu preciso inserir esse tema, esse debate, dentro do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça em Brasília. E eu estou falando do Poder Executivo, que trabalha conjuntamente com o Ministério da Justiça. Como que eu, a partir dessa inserção, desse debate, como que eu vou fazer com que Estado Federado, Estado do Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, Eldorado, São Leopoldo, Canoas, ingressem nesse debate conjuntamente e vamos trabalhar o mesmo plano, né? Então, assim, pela minha experiência, eu já vislumbro que a atuação tripartite, União, Estados Federados e Municípios, ela é muito difícil de ocorrer, porque um passa para o outro a sua obrigação, a sua responsabilidade. Então, eu preciso primeiro de um plano nacional, seja por meio de uma legislação ou um plano mesmo, né? Eu posso me basear tanto aqui na Declaração de Cartagena de 84, que é uma declaração regional que foi pensada e elaborada na América Latina para proteger pessoas quando eu estou diante de grave e generalizada violação dos direitos humanos, que é o caso aqui, né? Então, eu posso me utilizar desse documento e eu posso me utilizar, seja do Estatuto dos Refugiados de 51, que é um tratado, o Brasil é signatário desse tratado, assim como outros tratados também de proteção de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil já o fez quando lá da formação e formulação do projeto de lei de uma PL para proteção a refugiados, que na década de 90 começaram a chegar no nosso país, nós fizemos e pensamos, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, propôs no Congresso Nacional essa discussão e foi utilizado tanto este tratado internacional quanto a declaração regional para elaborarmos a nossa lei de refúgio no Brasil, que é uma lei protetiva e de fato ela protege pessoas. Então, a partir disso, eu consigo ter uma base inicial para dialogar com o Estado e município. Precisamos falar, né, tratar o mesmo modo, do mesmo modo o mesmo assunto aqui. Então não adianta eu, governo do Estado do Rio Grande do Sul, fazer um plano Rio Grande com propostas de casas modulares. Ali no Porto Seco vou construir uma nova cidade para essas pessoas desabrigadas ou deslocadas internamente, né? Em Canoas eu faço o mesmo. Se o município parceiro, que tem que ser município parceiro, ele não também dialoga com o Estado do Rio Grande do Sul, com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aí a União, ela propõe outras facetas dentro do mesmo plano, que não é o Plano Rio Grande. A União propõe o quê? Nós vamos hoje tentar, aquelas casas que estão, imóveis que estão a penhora na Caixa Federal, nós vamos tentar realocar essas casas, a União vai buscar para si essa penhora, esse imóvel, né, paga por ele e vai repassar à família que necessita. Claro que eu preciso responder por vários critérios e requisitos aqui, né? Da questão aí da Minha Casa Minha Vida. Então, são outras políticas em âmbito nacional da União que vai fazer com que muitas famílias consigam fazer aderência a esse projeto para uma nova residência, seja residências temporárias, um aluguel social também, que está previsto, mas me parece que os três entes, eles ainda não sentaram e formaram uma estratégia única para dar seguimento. Então, as estratégias esparsas, elas ficam um pouco distante da sua operacionalização final. Muito bem, nós conversamos com a doutora Josiane Marelli, que veio já com todos os tópicos e facilitou o nosso trabalho, abrindo essa discussão fundamental que a partir de agora nós vimos apenas na TV, né? Apenas no noticiário internacional. E agora estamos em meio a essa realidade. É algo novo, é algo que precisa da academia, sim, né, enquanto colaboradora, até com todo o arcabouço de pesquisas realizado, para que a gente possa chegar no denominador e auxiliar essas pessoas. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Compartilhe esse conteúdo. É importante que a gente faça essa discussão e acesse o site fmp.edu.br, consulte esse material e entenda o que está acontecendo, porque todo operador do direito
vai lidar com circunstâncias como essa. Grande abraço e até a próxima edição.